Olá, tudo bem? Você é mãe, você é pai de filhos, adolescentes ou jovens adultos? Como é que está a sua relação com seus filhos? A gente sempre faz esse tipo de pergunta, a gente trabalha com isso, ajuda as pessoas dessa forma. A gente tem buscado criar um conteúdo no sentido de dar a você que é mãe, a você que é pai, cada vez mais um material que possa de fato solucionar, te ajudar a resolver os problemas que normalmente surgem nesta fase da vida em que os nossos filhos são adolescentes e que muitas vezes a mãe e o pai não sabem muito bem como lidar. E a gente aqui do Gerando Pais com o Pai Nosso tem essa disposição, a gente tem isso como nossa missão também, né? Gerar você esse conteúdo para que você possa ter de fato uma vida que você sempre quis ter e um relacionamento que sempre você quis ter com seu filho ou com sua filha adolescente. E aí, nós gostaríamos nesse vídeo de gerar em você uma espécie de consciência, que você vá aos poucos evoluindo e entendendo bem como esse problema funciona. E aí eu fiz algumas anotações aqui e eu quero simplesmente bater esse papo rapidinho com você para gerar em você essa consciência de que a gente está falando. Normalmente, quando o problema com o meu filho ou com minha filha adolescente surge, ele surge de uma forma um tanto quanto inesperada. Então, por mais que você ouça a vida inteira que é difícil às vezes criar um filho adolescente, quando chega a sua vez, dificilmente você está preparado para tudo isso que vai acontecer. Na verdade, você tem uma informação sobre o problema, mas você não sabe como é esse problema, até que você tenha que, de fato, lidar com ele. Então, a primeira coisa que acontece é isso. O seu filho está se comportando como sempre se comportou, ele está se submetendo a você, às suas orientações, mas de repente algo transforma o seu filho, algo transforma a sua filha, e justamente esse processo muito repentino é que gera no pai e na mãe uma certa instabilidade, uma certa confusão, e ela não sabe muito o que fazer. Parece que aquele filho que você criou, educou, aquela menininha que brincava com você, que trocava ideia com você, que queria sua opinião, hoje já não fala muito com você, ouve mais os amigos do que você, quer mais estar junto com os amigos do que necessariamente com você, ou aquele seu filho que até ontem era uma pessoa dócil, agora às vezes tem agido com rispidez. Então, quando eu estou diante do problema, quando o problema aparece, esse normalmente é o primeiro estágio, né? Eu estou ali tranquilo com a minha vida, não me preparei, estou de boa e de repente eu estou com uma situação que eu não sei como ela surgiu. Parece algo inusitado, eu começo a atribuir aí aquilo até uma dimensão de caráter do filho, da filha, e eu começo a adjetivar o meu filho, a minha filha, a partir daquele problema que eu estou enfrentando. Então, eu começo a chamar meu filho de preguiçoso, de mal educado, de ingrato, eu começo a tratar ele a partir do problema dele. Então, normalmente, o primeiro estágio que acontece é justamente esse, a surpresa com um problema que eu ouvi falar que eu poderia ter, mas que no fundo eu não estava esperando. Eu não sabia o poder e a dimensão desse problema. Você se vê ciente do problema pela presença do problema. Então, presta atenção, no primeiro passo você imaginava que teria, mas não sabia sobre o problema. Agora você teve ciência do problema porque você está diante dele. E é muito comum, nesse momento, o problema se tornar o seu universo. Então o pai e a mãe não conseguem dormir, eles ficam preocupados, eles ficam angustiados. Às vezes parece que a casa encolhe, sabe? Fica menor, parece que eu e meu filho, minha filha, a gente vai passando um perto do outro, mas não existe muita celebração mais. O que existe é certa animosidade no ar. Às vezes eu fico pensando se vou falar sobre aquilo, se não, porque às vezes eu vou, de repente, chamar a atenção numa coisa e crio uma situação muito maior. E aí esse problema começa a consumir minha energia. Eu começo a viver cada vez mais entendendo que todo o universo à minha volta se transformou nesse problema que eu estou tendo agora com o meu filho ou com a minha filha, seja ele de ordem comportamental, de ordem educacional, às vezes na questão da sexualidade, às vezes na questão das companhias, às vezes na questão com drogas. Então tudo isso
vai se transformando no meu mundo. E o que é o problema disso? É que quando o seu universo inteiro se tornou o seu problema, dificilmente você vai encontrar uma solução, não é verdade? Porque você está dentro de um universo que é todo problema. Então o pai e a mãe, ele precisa nesse momento respirar um pouquinho, sair desse contexto, dar uma olhada para o lado, buscar ajuda de alguma forma ou buscar uma nova perspectiva para olhar a mesma realidade. Porque, entenda, pouco do que você sabe vai te ajudar nesse momento. Pouco ou quase nada. Na verdade, tudo que você sabe, tudo que você tem como certeza dentro de você, te levou até esse ponto. Então, talvez o que você precise é de uma nova concepção, de uma nova realidade, de uma nova abordagem. E é justamente isso que a gente aqui do Gerando Paz busca trazer para você, tá bom? O que acontece, então? Quando o pai, então, se vê diante, ou a mãe se vê diante desse problema, ele busca dentro dele uma forma de resolver esse problema. E ele imagina que ele tem essa condição. Bom, se eu agir, por exemplo, como meu pai agia comigo, como minha mãe agia comigo, se eu fizer assim, se eu fizer assado, eu vou resolver esse problema. A grande questão que surge desse processo é que eu pensando que consigo resolver o problema, ao colocar toda a minha energia, tudo que eu sei e tudo que eu posso fazer na direção de solucionar aquilo, eu me deparo com a realidade de que aquela situação não foi resolvida. Então, vocês estão conseguindo caminhar aqui comigo? Primeiro eu ignoro, depois eu sou apresentado ao meu problema, naquele momento eu fico meio sem saber o que fazer, depois eu olho para dentro de mim, entendo os meus recursos e elaboro uma forma de resolver aquele problema, mas aí tudo aquilo que eu penso ser a solução do meu problema, eu vou percebendo que não está resolvendo. É o tipo de frase que a mãe ou o pai, quando vem conversar comigo, apresenta e que é mais ou menos assim: eu não sei onde eu errei. Então, o que ela está dizendo? Eu busquei recursos dentro de mim, fiz tudo que era certo, mas o negócio está dando errado. Então, esse é o terceiro estágio desse processo. E nesse estágio, você começa a repensar um pouco a sua vida, o que você está fazendo, mas isso é associado com uma pitada muito grande de desesperança. Você vai perdendo meio que as esperanças e isso faz de você uma presa muito fácil para soluções milagrosas. E, de repente, você está diante na internet, na televisão, num livro, em algum lugar, com alguém dizendo para você assim: ó, nós temos 10 passos para você ter um filho excelente. Sabe, aquela estrutura que é meio super nanny, assim, é lógico que a super nanny ela trabalha dentro de uma estrutura de psicologia comportamental e aquilo funciona mais com as crianças, você já tem filhos adolescentes ou jovens adultos, mas aqui só como um exemplo, você começa a buscar essas receitas e o problema de tudo isso, neste estágio, onde você fica procurando alguma receita, é que você fica refém de modelos, de estruturas que são apresentadas por pessoas que, de alguma forma, você julga saber um pouco mais sobre o assunto do que você. Mas quando você começa a trazer esses modelos para tentar aplicar dentro da sua casa e dentro do seu contexto, você vai começar a perceber também uma certa inatividade, improdutividade. Por quê? Porque modelo é como se eu passasse uma régua e colocasse todo mundo debaixo da mesma medida. Então, se eu tenho uma receita, eu preciso considerar todas as coisas. E quando a gente fala de gente, a sua casa ela é única, né? O blend que lhe forma é único. A forma, o seu contexto, os seus personagens, os seus problemas precisam de questões que sejam originais, onde soluções prontas não resolverão. E isso tem um efeito maior dentro de você. Então, preste atenção. Primeiro passo, eu desconheço. Segundo passo, sou apresentado ao meu problema. Terceiro passo, acho que consigo resolver, não consigo. Quarto passo, eu busco um modelo, tento aplicar um modelo, me frustro com o modelo. Percebe como isso vai tirando cada vez mais a sua esperança? E à medida que você está desesperançado, você entra então para uma outra fase, que é você ficar à espera de uma oferta que seja melhor, sabe? Você já tentou de tudo, você já buscou as melhores soluções, nada tem acontecido, então você fica esperando, sei lá, que um golpe do destino mude a sua vida e você comece a colher coisas diferentes do que você está colhendo, mesmo que você continue sempre semeando as mesmas coisas.
Então isso não vai acontecer. A gente fica esperando que alguma situação nova aconteça. E isso vai gerando uma certa letargia na mãe ou no pai. Ele vai meio que se conformando com a situação. Eu não tenho muito o que fazer, sabe? Parece que eu já tentei de tudo. Na verdade, você trabalhou forte, você trabalhou pesado, mas talvez não seja essa a questão. Talvez o que você precisa é aprender a trabalhar com uma certa expertise, com uma certa inteligência acerca daquilo que você está vivendo. Então, eu sei que você está se dedicando muito, sua energia está sendo muito gasta e empenhada na direção de gerar um momento diferente na sua vida no que diz respeito ao seu relacionamento com seu filho ou a sua filha adolescente, mas toda essa estrutura vai te convencendo de que talvez o seu caso, a sua situação não tem jeito. Aí você fica evitando de falar do seu problema com amigos, com a família. Você às vezes começa a identificar o seu filho com um erro e a avisar as pessoas de que ele é um errado, como se você tivesse então agora salvaguardando a sua própria imagem como uma pessoa que fez tudo o que podia, mas infelizmente as coisas não estão dando muito certo. Ora, isso não vai resolver a sua vida. O seu objetivo como pai ou como mãe não é estar mais certo do que seu filho, é ter de fato uma relação de amor e de desenvolvimento humano, onde o seu filho possa ter em você um suporte para ser alguém, e alguém que tenha relação com tudo aquilo que é bom, com tudo aquilo que é verdadeiro, com tudo aquilo que é bacana, beleza? Existe mais um elemento que surge então depois desse processo, que é uma nova etapa. É a grande dificuldade de experimentar uma vida nova de relacionamento com meu filho ou com minha filha adolescente surge justamente pelo fato de que aquilo que pode resolver de fato o seu problema, o seu momento, ele não é sequer cogitado na sua cabeça. Sabe, com aquilo que jamais vai passar pela sua mente, que aquilo pode de alguma forma te ajudar. Uma vez que você está olhando para o lado de fora, olhando para a sua tradição, olhando para a sua cultura. A tradição eu estou falando do quê? Estou falando daquilo que você aprendeu com seu pai, aquilo que você aprendeu com a sua religião. Cultura, eu estou falando do quê? Eu estou falando daquilo que você aprende como valor e que está na sociedade, né? E que as pessoas estão dizendo aí que é legal. Então, se você olhar com essa mentalidade, dificilmente aquilo que a gente tem como proposta de resolução dentro do Gerando Paz com o Pai Nosso, não vai sequer passar pela sua cabeça. Sabe mais ou menos a ideia do Cristo crucificado, por exemplo? Quando que na cabeça daquelas pessoas o Cristo crucificado poderia ser, de fato, a resolução do problema cósmico? Jamais. O que eles olharam ali e viram é alguém derrotado, fracassado, empobrecido e vencido. Mas ali, de fato, estava a solução, não só para a minha, para a sua vida, mas como para de todo o universo. Então, é nesse sentido que eu estou falando. A gente precisa começar a cogitar coisas que até agora a gente não pensou. E para isso eu preciso, mãe, eu preciso, pai, que você mantenha a sua mente aberta. Sabe, que você coloque de lado tudo o que você aprendeu e tudo o que você já fez e que você esteja disposto a se abrir para o novo, para uma nova abordagem, que é isso que a gente aqui do Gerando Paz, com o nosso método Inova, traz para você como proposta de relação com o seu filho ou com a sua filha. Beleza? Tem mais um elemento aqui, eu estou gerando degrau a degrau. Depois dessa fase em que você não cogita nada novo, ou seja, a sua busca é por referência de tudo aquilo que você já aprendeu durante sua vida, com as suas experiências, com a sua tradição, com seus pais, com a sua religião, com a sua sociedade, surge uma ideia de talvez você buscar pela lógica argumentativa resolver o seu problema. Então normalmente o pai ou a mãe começam a falar muito, porque daí já se implantou o desespero. Eu começo a argumentar, e aquilo que é muito lógico para você que é mãe, para você que é pai, do ponto de vista de onde você está enxergando a situação, eu quero dizer para você que talvez não seja tão lógico assim para o seu filho. Mas a questão não é a lógica de um e a lógica do outro. A grande questão, mãe, a grande questão, pai, é que um problema emocional não se resolve de forma racional. Eu vou ter que começar a aplicar uma outra estrutura se eu quiser resolver essa dificuldade. Eu vou ter que romper com tudo aquilo que eu imagino ser
o padrão, aquilo que é certo. Sabe lá da parábola do filho pródigo, por exemplo? Quando você pensa do ponto de vista dos valores, daquilo que deve ser cogitado, perceba que se o pai da parábola observar aquela situação do ponto de vista da sua cultura, da sua tradição, de tudo que é valoroso para ele, ele não pode receber o filho que saiu e que desperdiçou todos os seus bens com meretrizes fazendo festa. Ele só pode usar isto, fazer isto, ser dessa forma, se a maneira que ele tem para resolver isto não for a lógica ou o certo e o errado, mas for de fato a relação, o coração. Entenda, mãe, entenda, pai, o que nós estamos propondo aqui, o que nós queremos ensinar para você e trazer para você como perspectiva da vida é isto. Não se resolve um problema emocional de uma forma racional. Tá dando para entender? E agora a gente vai para o último estágio e a gente vai encerrar esse vídeo aqui com você. Então, dentro desse processo que vai gerando essa consciência, e eu vou dizendo aqui para você, que vem de não saber do problema, que vem depois de ter ciência do problema pela experiência do problema, que busca em você depois uma solução que não resolve, depois que você encontra uma solução fora de você trazido por um modelo, quando você se frustra com isso, você acaba esperando que alguma coisa aconteça e que muda a sua situação, mas você já entrou num processo de letargia e de desesperança. Aí vem a ideia de que a dificuldade para você pensar ou ter a sua esperança de novo renovada está no fato de que você não cogita uma nova possibilidade, ou seja, o seu olhar está sempre voltado para coisas que já são ultrapassadas, velhas, antigas. E aí entra essa questão do problema que é emocional e que muitas vezes você está tentando resolver de uma forma racional. E agora a gente chega no último estágio de consciência que nós queremos gerar a você, mãe, a você, pai, no que diz respeito ao seu relacionamento restaurado com seu filho ou com sua filha adolescente. Que é o seguinte, a loucura como um processo de cura, de sanidade. Não te parece louco, né? Como eu citei anteriormente, a ideia de um filho que rompeu com o pai, de que pegou seus bens, gastou de qualquer jeito e que quis viver longe da casa, ao voltar, ter esse pai pendurado em seu pescoço, abraçando, beijando, colocando um anel no dedo, colocando uma sandália nos seus pés, dando a ele uma veste nova e fazendo uma festa para ele, não lhe parece meio que loucura? Olha lá para o filho que fica, que é o filho dos nossos sonhos, o filho que jamais nos desamparou e jamais desobedeceu sequer uma ordem que nós demos a ele. Mas esse filho olha e fala, rapaz, como é que você pode fazer uma festa para esse cara? Como é que você pode celebrar este seu filho? E por que você não reconhece o meu direito, não me dá um cabrito para eu comer com os meus amigos? E o pai está falando assim, cara, tudo que é meu é teu, você pega aí. Então, é sobre isso que a gente quer falar. Sobre esse rompimento com tudo aquilo que você tem como padrão, como valor e como referência no que diz respeito ao trato com os nossos filhos. É por isso que a referência da cultura para nós não é suficiente, nós do Gerando Pais. É por isso que os modelos para nós também não é suficiente no que diz respeito à relação com os nossos filhos. A gente é aquele que quer aprender com o Pai Nosso. Então, se você quer aprender com o Pai Nosso, de fato, o que Ele tem para te ensinar, como você ser uma mãe melhor e como você ser um pai, de fato, para o seu filho, para a sua filha e transformar a sua casa, a sua realidade, a vida do seu filho, o futuro do seu filho e mais, o futuro dos filhos dos seus filhos. Eu quero te convidar e eu quero que você esteja aberto para uma nova experiência, tá bom? Eu quero encerrar esse vídeo aqui. Eu quero que você se inscreva no nosso canal e eu quero que você busque pela gente lá no Instagram, lá no Face. Lá tem um material vasto que vai te ajudar. A gente também tem um e-book que a gente lançou, procura aí em algum lugar. O pessoal do Gerando Pais vai disponibilizar isso para você inteiramente gratuito. Enfim, aproveita todos os recursos que lá tem. Ou você busca a nossa página aí também, o nosso site, que é www.gerandopais.com.br e você vai ter acesso a todo esse material aí, tá bom? Para você. Um forte abraço a todos, um beijo aqui do Alexandre Morango e até a próxima.